Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje, porque eu acredito em mudança de vida hoje. Não temos o ontem nem o amanhã, mas temos o hoje, podemos tomar a direção certa, fazer escolhas corretas. Sabedoria é fazer escolhas corretas. E você pode fazer hoje. Você tem hoje. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, realizando a Vigília do Melhor da Terra, e em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Em todos os templos, um trabalho poderoso. Essa vigília é baseada em Isaías 1:19. Se você quiser der ouvidos, obedecer, praticar, você vai desfrutar do melhor da terra. Sua promessa de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 31, e eu quero ler do 1 até o 6. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Isso aconteceu por causa de uma sucessão de escolhas erradas. Uma sucessão de escolhas erradas. Um abismo puxa outro abismo. E a partir do momento que você sai da direção de Deus, não está mais sob o controle de Deus, então o mal assume o controle. Se você não faz a vontade de Deus, você vai fazer a do mal. E o fim jamais será de bênção nem de vitória. Não tem como uma pessoa começar bem ou terminar bem se Deus não estiver no controle. Entendeu? Ele começou bem, mas terminou mal. Porque quando ele começou, Deus estava no controle. Mas quando ele terminou, aliás, ele terminou assim porque Deus já não controlava mais a vida dele. Ele foi o primeiro rei Saul de Israel, com todas as possibilidades de ter tido o melhor fim. E teve o pior. O pior. Por quê? Porque fez só escolhas erradas. Deus dava uma direção, ele tomava outra, Deus falava algo, ele fazia diferente do que Deus tinha falado. E quando você decide que vai fazer as coisas do seu jeito, Deus não vai te apoiar. Deus não vai compactuar, Deus não vai te acompanhar. Se você toma uma direção errada, Deus não vai com você.
E a tendência disso é você realmente sofrer todo tipo de dano e frustração e perdas e por aí vai. Foi o que aconteceu com Saul. E você vê o que é, né? Ele era o chefe da família, o rei de Israel. E em função das escolhas erradas dele, a família sentiu, o exército sentiu, todos foram derrotados. Por quê? Porque o espírito que estava na vida dele e que o conduzia, fez com que ele conduzisse as pessoas também para a direção errada. Porque se você não estiver sendo conduzido, se você não for conduzido pelo Espírito de Deus, você vai ser conduzido pelo mal. E quem estiver sobre a sua liderança vai ser conduzida, essas pessoas, pelo mal também. Que foi o que aconteceu com Saul. Ele saiu da direção de Deus e o mal passou a conduzir a vida dele. E ele, sendo conduzido pelo mal, conduziu aquelas pessoas. E qual foi o fim dele, de todas elas? Derrota, morte, destruição, vergonha total. Vergonha. Tinha que ter terminado assim? Não. Começou bem? Muito bem. Por que terminou tão mal? Por causa de uma palavrinha aqui, ó, que faltou na prática na vida dele. Obediência. Ele decidiu fazer as coisas ao modo dele. E à medida que ele foi fazendo as coisas do jeito dele, ele foi desgraçando com a vida dele, com o país, com o seu exército, com a sua família. Entendeu? Deus não ouve a pecadores, diz a Bíblia. Mas se uma pessoa faz a vontade dele, essa ele ouve. O Saul deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a dele. E quando ele foi desobedecendo a Deus, o espírito maligno, o espírito de Deus saiu dele, o espírito maligno entrou na vida dele. Ele passou a ser atormentado pelo mal. E aí ele fazia todo tipo de besteira. Sabe aquele tipo de gente que faz uma besteira atrás da outra? Só besteira. Fala demais, age precipitadamente, vai no impulso. Só atitude louca mesmo. Foi o que ele foi fazendo. E isso foi perdendo, à medida que ele perdeu o controle da vida dele, da vida espiritual, Deus já não controlava a vida dele, o país perdeu o controle, a família o controle, o exército perdeu o controle. Ninguém tinha controle, não tinha mais. Estava tudo descontrolado. Então, às vezes você está aí e pergunta por que o inimigo está crescendo sobre você, por que os problemas estão agravando, por que você está fracassando. Possivelmente essa é a resposta. Deus não está controlando a sua vida. Você saiu da direção certa. Você fez escolhas erradas. E Deus não te acompanhou. E é por isso que as coisas não andam. E é por isso que os filisteus estão crescendo em cima de você. E é por isso que você está entrando em desespero. E você vê o que é uma pessoa que realmente está totalmente distante de Deus. Ele se apavorou, se desesperou e só viu como saída a morte. Talvez é o que está acontecendo com você. Hoje você talvez está tão endividado, tão assim, até o pescoço acima dele, de problemas, que você não vê mais saída. Para você a saída é morrer. Que foi o que aconteceu com Saul. Ele foi se distanciando tanto de Deus, chegou a um ponto que a coisa estava tão sem controle, tão bagunçada, tão destruída, que ele só viu como saída a morte. Só a morte. Porque as pessoas vão fazendo escolhas erradas, chega um ponto que elas
elas ficam realmente sem força, elas não sabem mais o que fazer. É o que aconteceu com ele não sabia o que fazer. E viu só, a única saída era morrer. Ele pediu para alguém matar ele. O seu escudeiro não quis matá-lo, ele mesmo se matou. A covardia, o desespero foi tão grande que ele se suicidou. Aí você vê o que é uma pessoa com a cabeça fraca também. Quando o escudeiro viu que ele tinha se suicidado, se suicidou também. E naquele dia foi uma destruição tão grande que os 3 filhos foram assassinados, ele se suicidou, o escudeiro se suicidou, o exército inteiro foi assassinado. Foi assim, uma destruição geral. Você vê, olha que coisa mais triste. O escudeiro, quando viu aquilo, entrou em pânico e se suicidou também. Então você vê que realmente, se uma pessoa não estiver debaixo da cobertura do sangue de Jesus, se ela não der o controle da vida dela a Deus, ela vai dar o mal. Aí ela vai fazendo escolhas erradas porque ela está sem controle. O que vai acontecer com ela? Vai chegar uma hora que ela não vai saber mesmo o que fazer. E ela vai ver como saída, a única saída, a morte. Que foi o que aconteceu com Saul. Ele não via mais saída para ele. Mas tem saída para você. Tem saída para você. Para ele, não tinha mais saída. Ele preferiu morrer, se matar, do que enfrentar, do que se arrepender, do que buscar Deus. Ele não buscou a Deus com arrependimento. Por isso que ele foi destruído. E por isso que ele levou tantos à destruição, a família dele, o exército dele. Quem estava perto dele foi sofrendo. E foi sendo destruído também. Você vê o que é uma cabeça fraca? O escudeiro, quando viu que ele tinha se matado, também pegou o mesmo espírito. O espírito de suicídio do Saul dominou o escudeiro também. O rapaz se suicidou. Você vê que havia um mal arruinando, um espírito de morte rondando, que destruiu com tudo. Mas ele começou bem? Começou. Por que terminou tão mal? Porque ele se distanciou de Deus. Teoricamente, ele estava com Deus, mas as obras, as atitudes dele eram condenáveis, eram totalmente fora de Deus, da direção de Deus. Ele estava totalmente fora da direção de Deus. A gente pode, você quer um bom começo? Começa com Deus. Você quer um bom fim? Termina com Deus. Ele começou com Deus, começou tão bem, mas terminou mal porque Deus não estava lá. Não era Deus que estava liderando a vida dele. E ninguém pode liderar a própria vida se Deus não estiver no controle. Você pode até achar que você está liderando a tua vida, mas se não for Deus, é o diabo. E é isso aqui que o diabo faz. É um roubo atrás do outro, um roubo atrás do outro. E ele só foi sendo roubado, só roubado, só roubado. Foi descendo, que foi descendo, que foi descendo, até chegar a essa decadência, a essa destruição. Os 3 filhos mortos, ele se suicidou, o escudeiro se suicidou, o exército inteiro foi assassinado. O país foi dominado pelos filisteus. Quer dizer, o inimigo assumiu o controle de tudo. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Dê o controle da sua vida a Deus. Uma escolha errada vai puxar outra escolha errada. Um abismo vai puxar outro abismo. Não se engane. Pega a tua vida e põe nas mãos de Deus. Dê o controle da sua vida a Deus. Vença esse orgulho, essa dureza, essa religiosidade. Não sei o que é que está te amarrando em nome de Jesus.
venha para Deus. Dê o controle da sua vida a Deus. Deus pode mudar tudo isso. A saída não é morrer, não é fugir, não é se entregar. A saída é parar e buscar a Deus como você nunca buscou. É se voltar para Deus. É se humilhar diante de Deus. Quem se humilha não é humilhado. Se Saul tivesse se humilhado diante de Deus, ele não teria sido destruído como ele foi. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo e decida que a partir de hoje você vai fazer diferente na sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Só estou chamando ele porque ele quer a bênção do casamento. E essa semana ele fez questão de me ligar porque ele queria tanto agradecer como compartilhar das coisas tão maravilhosas que Deus tem feito na vida dele. O Beto, que começou lá de baixo, que é aquele tipo de pessoa de onde veio, que certamente, se não é a bênção de Deus, jamais estaria onde está hoje. E Deus tem abençoado muito. Foi engraxate, foi cobrador de ônibus, cobrador de circular, que mais? Bispo, fiz tanta coisa que eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Ninguém dava nada para mim na época, há tantos anos atrás, antes de eu casar, de família pobre. Mas hoje eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje eu olho para trás e vejo o que Ele fez na minha vida. Ele me tirou lá do pó, me colocou assentado entre os príncipes. Essa palavra entrou no meu coração desde a primeira vez que eu escutei ela aqui dentro dessa igreja. Que Ele tira o pobre do pó e coloca assentado entre os príncipes. Isso daí entra no meu coração e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje é um grande empresário na cidade. Deus tem abençoado muito. Ele sempre diz assim, a nossa empresa, bispo, eu sempre digo, e todos os dias eu digo isso para todo mundo, a nossa empresa é uma empresa estruturada na rocha. E todos os anos Deus tem abençoado muito, tem crescido. O Beto é aquele tipo de pessoa que aquele trabalho de estímulo da fé e de levar a pessoa a crer, ele já deu outros testemunhos de conquista de imóveis, sua própria empresa, expansão da empresa. Agora ele disse a mim que eles compraram outro imóvel, ampliando a empresa e assim por diante. Uma pessoa que começou dizimando pouco e Deus tem abençoado a cada ano gloriosamente. O Beto é um dos que pegou o envelopão, e Deus tem honrado, abençoado. Então, por quê? Estou mostrando aqui hoje mais uma vez o que Deus faz na vida de uma pessoa. O que Deus faz, Deus levanta, Deus exalta. Ele fez questão de me ligar essa semana e dizer, eu quero compartilhar com o Senhor as coisas que Deus tem feito. E são grandes as coisas que Deus tem feito na nossa vida. E um ano tem sido melhor do que o outro, né, Beto? Um ano após o outro, só tenho que agradecer a Deus. Agradeço sempre pela vida dos nossos clientes, sempre coloco os nossos clientes abençoando a vida deles. Nós abençoando a vida deles, a nossa empresa será abençoada. Então eu só tenho que agradecer a cada ano que passa, só tenho que agradecer muito a Deus pela saúde, pela paz, pela saúde dos meus filhos e de todos aqueles que nos rodeiam. Pela família, o casamento restaurado, abençoado. Tudo abençoado e estou muito feliz. E a gente tem sempre que estar falando do que Deus faz nas nossas vidas. E eu só tenho que agradecer muito a Deus, somente a Ele. Amém?
Dizimista fiel, Beto? Sim. Ofertante fiel? Fiel, ofertante fiel. E Deus tem honrado? Honra. E como, né? De verdade. Amém? Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que precisa do Senhor desesperadamente. E o Senhor está buscando por ela e está dizendo: tem saída, tem jeito, me busca, que eu vou virar o seu cativeiro, que eu vou te dar a solução. Eu vou te socorrer. Você não vai perecer, mas me busca. Se humilha diante de mim e a humilhação vai cessar. E a vergonha vai cessar. Você vai sair desse problema, você vai vencer. Eu tenho certeza que o Senhor está dizendo para ela: vença esse orgulho, vença essa dureza. Vença o que está te amarrando e venha me buscar e eu vou te dar a vitória. O Senhor está lutando com ela. Mas talvez ela está tão cega, tão surda, que mesmo vendo, mesmo ouvindo, não dá atenção. Está sem controle, com atitudes desenfreadas, loucas. Está se aprofundando no mal, na maldade, no pecado. E cada dia que passa, as invenções, as fantasias, as mentiras, os enganos, os engodos é que controlam a vida dela. O ódio, a ira, a vingança, a revolta, a maledicência. E ela não está se despertando que o mal não tá se atentando, que o mal está conduzindo, falando pela boca dela. Sopra, coloca, domina os pensamentos dela. Já é senhor do coração dela. Pai, que ela acorde, que ela se desperte. Que ela se volte para o Senhor. Pai, passa do teu sangue sobre ela. Que ela seja livre desse ódio, dessa amargura, dessa insensatez, dessa loucura. Que ela se volte para o Senhor enquanto ela tem oportunidade. Que ela não deixe o mal fazer com ela o que fez com Saul. Pai, que ela possa acordar. Visita essa vida agora, que hoje essa palavra possa, meu Deus, realmente entrar e mudar completamente o coração e o espírito dela. Que tudo que tem amarrado a vida dela caia por terra. Que todo controle maligno caia por terra. E que hoje ela dê passos de fé e venha te buscar.
e o Senhor vai levantá-la. Abençoa agora, Senhor. É o que eu te peço. Ela com esse entendimento e com a força para reagir enquanto ela tem chance. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino milagres, vitórias, soluções. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam abençoadas, honradas, enriquecidas. Tenham com fartura, com abundância. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. E eu tenho certeza, meu Pai, que elas serão beneficiadas, recompensadas com o cumprimento das suas promessas. Visita cada vida onde esse programa estiver chegando. Que temor, despertamento, força para reagir, poder de reação estejam chegando também. E tudo para a glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico. E onde vou estar hoje às 19h30 com a vigília do melhor da terra. Venha. Deus vai mudar a sua história de vida. Se você der passos na direção dele. Pode acreditar. Tem saída, e a saída é buscar Deus. Se você o buscar, ele vai mudar a sua história. Ele vai te restituir, ele vai te socorrer. As coisas vão mudar. Esteja entre nós. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru. Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto. Avenida Badibacite, 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.